pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando ainda especificamente sobre a teoria geral dos contratos. No bloco passado, nós começamos a trabalhar dentro dos princípios em espécie, o princípio relacionado à função social do contrato. E no bloco passado, ventilamos tanto o seu conceito, como trouxemos uma das três ponderações que pretendo fazer com vocês, né? Qual que é o conceito? Só lembrando sempre que função social, ela decorre aí de uma das diretrizes da parte geral, a diretriz da sociabilidade. Em outras palavras, em outros dizeres, apesar do contrato ser realizado entre as partes, né, nós devemos sempre trazer o que? Uma interpretação, né, à luz da sociedade. Ou seja, esse aquele contrato, de certa forma, ele não está exorbitando aí os valores existentes dentro de uma coletividade, né? É essa a proposta. Inclusive, se trata de um princípio de ordem pública, artigo 2035, parágrafo único do Código Civil. No bloco passado, falamos então que esse princípio eles traz, na verdade, dois tipos de eficácia. Uma eficácia interna entre as partes e uma eficácia externa, né? Que é uma eficácia que vai para além das partes. Dissemos então, né, na verdade, que faltam essas duas ponderações a serem pontuadas, essas duas ponderações a serem trazidas. Lembrando-se também que no bloco passado eu já trouxe a primeira das ponderações que diz respeito a alguma crítica, né, que recai, que sopesa aí o artigo 421 do Código Civil, seja tanto a expressão liberdade de contratar, que é uma expressão, né, que deve ser vislumbrada de forma mais ampla, uma vez que a autonomia privada também abraça, também fagocita o que? Nada mais, nada menos do que a liberdade contratual, e também a segunda crítica quando fala que essa liberdade de contratar ela é exercida em razão da função social. Esse em razão, né, é em razão da autonomia privada. O limite dela, né, ou seja, o limite dessa liberdade é um limite oriundo da função social, mas a razão de sua existência, né, a autonomia privada. Essas são as críticas, então, trazidas principalmente por Álvaro Azevedo, né, aí Vilaça, né? Álvaro Vilaça Azevedo. De qualquer maneira, vamos além, como diria Buzz Lightyear, vamos então ao infinito e além, dando continuidade às duas últimas ponderações relacionadas à função social. Então vamos lá, gente. Primeiro delas, né? Segunda ponderação é uma ponderação com relação à eficácia interna. Como nós dissemos, essa eficácia interna é uma eficácia que ocorre entre as partes. Inclusive, essa eficácia está talhada no enunciado 369, né, da quarta jornada de direito civil. Notem, entretanto, que apesar de ser celebrado um contrato entre as partes, se faz justo, se faz necessário, como diriam aí, qualquer padre, né, ou seja, de qualquer rincão existente, diria que é justo e necessário, né, fazer o quê? Uma interpretação desse contrato à luz dos valores vigentes na sociedade, né? 2035, parágrafo único do Código Civil. Prof, você tem exemplo de um contrato entre as partes que se faz necessário, faz justo e necessário que a observância de valores presente na sociedade, presente na coletividade e que a gente vai aplicar esse contrato? Claro que tenho. Tenho vários exemplos. Vários exemplos. Quantos você quer falar? Quero falar de 5 exemplos. 5? Prof, você tá capiroto hoje. Estamos rutinhoso, né? Estamos fugindo das nossas regras relacionadas às tríades mágicas, às tríades holísticas. A primeira delas, então, primeiro exemplo que eu quero falar para vocês é a tutela da dignidade humana. Tutela da dignidade humana, isso. Toda vez que eu celebro um contrato entre qualquer pessoa, né, entre as partes, eu devo observar a existência da dignidade humana. Isso que eu estou trazendo está, inclusive, no enunciado de número 23, inciso 1, daí da jornada, de artigo 23, desculpa, da primeira jornada de direito civil, né? Artigo 23, primeira jornada de direito civil. Prof, por que você fala da dignidade humana sendo aplicada aí, obviamente, né, aos contratos? Primeiro detalhe, dignidade humana é um dos fundamentos da nossa Constituição. Se encontra aí talhado, né, esculpido, no artigo 1º, inciso 3º da nossa Bíblia Política, né? Então, artigo 1º, inciso 3º. O que acontece? Acontece que por estar na nossa Constituição, né, nós temos aí dois fenômenos. Um fenômeno que impõe uma leitura de cima para baixo e outro de baixo para cima, né? Uma relação de verticalidade de poder. Lembrando que a Constituição está acima, né, servindo de fundamento de validade para todas as demais searas. Tudo bem. Artigo 1º, inciso 3º, né? Está na Constituição. Leitura de cima para baixo, né? Então, em outras palavras,
Nós temos aí um chamado efeito prisma, né? Nós temos a chamada contaminação virótica da Constituição. Toda vez que, então, eu trabalho com algum dos elementos que se encontram no epicentro de nossa Bíblia Política, no epicentro de nossa Magna Carta, nós devemos, né, valorá-los em várias outras searas. Então, eu falo, por exemplo, no direito civil, do Instituto do Patrimônio Mínimo. Patrimônio mínimo é um instituto, né, que garante a todos, né, principalmente dentro do bem de família, né, do artigo 1711 do Código Civil, o quê? Alguns direitos, né, voltados ao mínimo existencial. Quando a gente fala dos alimentos, né, alimentos que se encontram aí esculpidos no 1694 e seguintes do Código Civil, nós também vamos ver que alimentos não são só comida, porque a gente quer comida, diversão e arte, né? Ou seja, alimentos são direitos mínimos a uma vida digna. É comida, né? É vestuário, porque ninguém quer andar pelado, nu com a mão no bolso, nu, né? Abarca por demais. Além disso, né? Educação, abarca lazer, abarca saúde, né? Então, em outras palavras, essa dignidade humana, né? Por um efeito prisma, se espraia para todas as demais searas. Para o direito penal, quando a gente fala no direito penal, por exemplo, temos o princípio relacionado aí ao princípio da humanização das penas. A pena não pode ter um caráter desumano, né, indigno, ou seja, essa ideia, um caráter cruel, né? Tudo bem, por isso que no Brasil a gente não tem exemplo, né? A gente pode trazer a pena de morte, né? Ou seja, é possível a pena de morte em caso de guerra declarada, mas não como regra, né? Não é possível, né, por demais, a pena aí de tortura. Por quê? Porque ela fere esse caráter aí da dignidade humana. No direito tributário nós temos, né? O tributo, por exemplo, o princípio do confisco, ele não pode ter natureza confiscatória. Então, em outras palavras, a dignidade humana, ela se espraia para todos os demais ordenamentos, né? E vou além falando o quê? Que esses demais ordenamentos devem fazer uma leitura de todas as seus artigos, né, de suas matérias, à luz da Constituição. E a isso nós damos o nome de filtragem constitucional. Tudo bem, prof? Estou entendendo. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos a aplicação da dignidade humana também dentro dos contratos. Prof, você tem um exemplo? Tenho. Eu gosto muito de um exemplo aí trazido, pontuado, professado, né, por Canotilho. Canotilho, dentro das suas ilustrações, ele fala assim, gente, imagina que de repente uma pessoa celebre um contrato, né, com um funcionário. Ele fala assim, olha, eu estou aí contratando empregados, né? Tudo bem, tudo tranquilo. E ele contrata uma empregada. Dentro dessa empregada que ele acaba contratando, ele coloca uma cláusula falando assim, olha, você, entretanto, não pode engravidar no interstício, no prazo, no hiato de 5 anos. Que putaria é essa, né? What the fuck is this? Como assim, né? Isso não está violando a dignidade humana? Claro que tá, claro que tá. Então, em outras palavras, um dispositivo que venha nesse sentido, né, ele não pode ter sua força, ele não pode, na verdade, ser exigido. Por quê? Porque ele cai aí, obviamente, né, em total descompasso com a dignidade humana. Então, a dignidade humana deve se fazer presentes dentro do cerne, do âmago, do bojo dos contratos propriamente ditos. Prof, né? Então, esse é o primeiro exemplo da inserção da dignidade humana? Sim, esse é o primeiro exemplo. Temos outros exemplos? Claro que temos outros exemplos, como, né, a nulidade de eventuais cláusulas que podem aí, por demais, trazer uma ilicitude de objeto. Então, cláusulas que tragam uma natureza ilícita, ainda que o contrato seja celebrado entre as partes. Poxa, mas se essa cláusula ela for ilícita, né, não só um ilícito penal, um ilícito civil, ela, na verdade, não vai ter força para ser aplicada. Isso a gente pode extrair do artigo 166, inciso 2º do Código Civil. Prof, você tem exemplo de cláusulas ilícitas que possam surgir? Claro que tenho, né? A mais habitual, principalmente agora, né, que a gente pode falar aí do período de COVID, SARS-2, né, do período aí até mesmo de pandemia, né, coronavírus e tudo mais, Covid-19, seria a súmula 302 do STJ. A súmula 302 do STJ, né, ela, por exemplo, ela fala assim, olha, é nula a cláusula que estabelece um limite de tempo de internação do segurado. Fala assim, olha, o segurado só pode ficar internado 2 dias. Pô, que
putaria é essa? E se o cara precisar de mais, né? Ou seja, em outras palavras, é ilícito, até porque está ferindo a dignidade humana. Artigo 1º, inciso 3º da nossa Bíblia Política. Artigo 1º, inciso 3º da nossa Magna Carta. Então a gente tem a súmula 302 do STJ que vem nesse sentido. Temos, inclusive, um enunciado, que é enunciado 542, salvo engano, né, de uma das jornadas de direito civil, que fala que, por exemplo, o aumento de valores de apólices desproporcionais em razão da idade, né, também fere aí a função social do contrato. Então, quanto mais velha a pessoa fica, né, a gente pode falar aí, o seguro ele vai ficando exorbitantemente maior, ou seja, não pode ser exorbitantemente maior, né, que putaria é essa, ou seja, what the fuck is this, né, não faz sentido. Então, isso está no enunciado também de número 542 de uma das jornadas de direito civil. De cabeça, não me recordo qual jornada. Temos outros exemplos? Temos. Vamos então para o nosso terceiro exemplo, né? Terceiro exemplo seria, por exemplo, a chamada proteção do vulnerável contratual. Proteção do vulnerável contratual? Isso, né? E eu gosto sempre de falar essa proteção do vulnerável contratual acerca aí dos mecanismos de interpretação. A gente fala da chamada interpretação teleológica, né? Dentro daqueles critérios clássicos estabelecidos por Sassá, Savigny. Essa interpretação teleológica é a interpretação finalística. Dentro desses mecanismos de interpretação, podemos extrair a chamada interpretação dos mais débeis. Como assim, prof? Eu explico. Se eu for falar da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, eu sempre vou interpretar a CLT nessa relação, né, obviamente, de empregador e empregado, de maneira mais favorável ao empregado, porque ele, teoricamente, é a parte mais fraca da relação. Toda vez que eu falo, por exemplo, do CDC, de 8.078, de 11 de setembro de 90, né, o artigo 47, ele vai falar, nas relações de consumo, toda vez que nós tivermos algum contrato, né, esse contrato deve ser interpretado, né, de maneira mais favorável a quem? Ao consumidor, porque ele seria a parte mais fraca da relação. Tudo bem, Estou entendendo, né? O artigo 423 e 424 do nosso Código Civil, principalmente o 423, ele traz esse tipo de interpretação também. Ele vai falar assim, olha, a partir do momento que alguém está realizando, está celebrando um contrato, né, a interpretação vai ser mais favorável a quem? Ao aderente, ou seja, aquele que adere a um contrato já existente. Tanto que muitas vezes, quando a pessoa quer discutir, né, alguma questão de natureza contratual entre o CDC, né, e até mesmo os contratos propriamente ditos, eles vão aplicar o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, interpretação mais favorável ao consumidor, e o 423, falando aí naqueles contratos de adesão muito usuais, principalmente com relação ao consumo, né, sendo mais favorável àquele que adere. Tudo bem? Temos outros exemplos? Temos, mas para a aula não ficar pesada, vou deixar as outras situações, né, relacionadas à eficácia interna para o próximo bloco. Até lá, deixo para vocês desde já um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.